Deixa eu trocar aqui, irmãos, para ficar melhor. Estamos clamando a Deus nessa noite por algo muito especial. Aleluia. Por isso, eterno Deus, nós estamos aqui. Somos tão pequenininhos. Aos olhos humanos não somos nada. Mas não importa o que nós somos. Não é o que nós somos o que importa. Mas o que importa é o que você é. O que importa é que você é o verdadeiro Deus. Que você é o Deus real. O que importa é que você é o próprio Deus. É isso que importa. Nada mais importa. O que importa é que nós estamos diante do próprio. E nós honramos a Deus. E nós diminuímos para que você cresça. E nós, ó Deus, cremos em Ti. A maior honra que alguém pode te dar, só existe uma. Só existe uma honra que a pessoa pode te dar. Não há outras. E a única honra que alguém pode te dar é crer em Ti. Crer que está na presença do próprio Deus. Isso basta para Ti. Quando perguntaram o que você queria, você disse crer somente. Perguntaram o que Deus quer que nós façamos e você disse que creiam. Sem discutir, sem questionar, sem duvidar, sem titubear, sem meios termos, sem tentar interpretar, mas simplesmente crer, confiar em Deus. Confiar na ordem que Ele deu, onde Ele disse: onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Confiar quando Ele disse: estou com vocês todos os dias. Eu sou Deus, estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Confiar quando você disse: ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Confiar quando você disse: antes que clame eu atenderei, enquanto ainda estiverem falando eu ouvirei. Confiar quando você disse: entremos com ousadia no Santo dos Santos, com interesse de fé, crendo pelo novo e vivo caminho, pelo sangue do Cordeiro. Confiar que não somos nós que produzimos esse sangue, este caminho, mas foi o próprio Deus. Ó Pai querido, e nós cremos nisso, e nós clamamos a Ti, ó Pai. Você nos guiou até o Seu mistério todo. E o Seu mistério todo se chama Cristo. É o Teu mistério, é a Tua obra toda, é o Teu plano todo, a Tua interferência toda, ó Deus. É o que a criação precisa. É o que os homens e os anjos precisam. É o que a criação precisa. Não precisa de absolutamente mais nada. Só precisa de Deus todo. Da obra toda de Deus. Só precisa da aparição toda de Deus. Da manifestação toda de Deus. Ó Deus querido, em nome de Jesus, em nome de Yeshua, nós clamamos a Ti nessa noite. Nós dependemos de Ti. Em nome de Yeshua, Pai, revela, dá entendimento, faz o Teu povo ver, meu Pai, compreender e entender tudo que Você quer, a única, exclusiva, específica, eterna coisa que Você quer deles. Faz os Teus filhos entenderem, meu Deus, que Você vela sobre a Sua Bíblia toda para cumprir. A Bíblia toda não falhará. Porque ela não é da igreja. Ela não é de homens. O Deus dessa Bíblia toda existe mesmo. É real mesmo. E vai fazer acontecer mesmo o que está escrito. O ser misterioso que está por trás dessa Bíblia toda, desse livro, dessas escrituras sagradas todas, existe mesmo. E está de olho, e está se movendo
para fazê-la cumprir toda. Está velando para fazê-la cumprir. Não deixará falhar. Terei glória e blasta em que eu não falhará. Mas você cumprirá o que está escrito, ó Deus. Em nome de Yeshua. As igrejas não são capazes nem sequer de imaginar o novo céu e a nova terra. Não são capazes de imaginar neste planeta hoje e agora poder tão grande que possa mudar absolutamente toda a matéria visível e invisível criada. Mas você vê o que você disse. Você escreveu o que você disse. Você ordenou, você inspirou nas Escrituras Sagradas. Aquilo que a igreja não consegue imaginar é o normal para ti. Esse é o normal para ti. E logo logo será o novo normal para este mundo, para este planeta, para os seres humanos, para a criação e para os anjos. Ó Deus, em nome de Yeshua, a Bíblia será o novo normal. A manifestação da Bíblia toda, o cumprimento da Bíblia toda, os acontecimentos da Bíblia toda, a materialização da Bíblia toda se tornará o novo normal para a criação. Por que não? Se o Criador realmente existe, isso será real. Oh Deus, Ele continua sendo Criador, continua sendo capaz de fazer até uma nova criação, porque continua sendo o Criador eterno, continua sendo. E ainda mais a tua palavra diz que na primeira criação você não mostrou o seu poder todo, mas mostrará o seu poder todo na nova criação. A antiga criação, a primeira criação, as primeiras matérias não tem, ó Deus, elas não têm o selo do seu poder todo. Elas não conhecem o seu poder todo, mas a nova criação conhecerá. Isso significa, Pai querido, que tudo que já vimos e toda a criação física que os homens conhecem, física, não são a manifestação do poder todo de Deus, mas são apenas uma pequenina parte. Mas que a maior parte do poder deste ser, que está por trás das Escrituras Sagradas, a maior parte dele e a maior parte dos seus poderes ainda não foram vistas, ainda não foram manifestadas, ainda não aconteceram, ó Deus. Ainda não foram vistos o seu selo, ainda não foi vista a sua marca. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Yeshua, nós clamamos a Ti. Se nós apenas clamarmos nesse culto, mas tivermos a Tua resposta, a Tua experiência completa, não precisamos de mais nada. Não precisamos de ordens de culto. Você não se agrada de ordens, de liturgias. Você só se agrada da fé, do crer. Você se agrada, Pai, quando aceitamos a Tua experiência, quando Te encontramos. E nessa noite você está nos guiando. Pai, nós clamamos a Ti, porque o mundo não pode mais viver como está. A igreja não pode mais viver como está. Nada pode ficar como está, ó Deus. Nada mais pode ficar como estava. E não fomos nós que decidimos isso. Não foi a nossa vontade que ordenou isso, mas é a Tua palavra, a Tua ordem da nova criação, a Tua ordem da manifestação da Bíblia toda, da obra toda. É quem diz que nada mais ficará como antes e que nada mais poderá ficar como antes. Nada foi criado para viver sem Ti. A Tua palavra diz que todas as coisas foram feitas por meio da palavra, por meio de Deus. E sem Ele nada do que existe existiria. Sem Ele nada pode existir. Sem Ele nada pode viver. Sem Ele nada pode permanecer. Sem Ele nada pode suportar. A criação não suporta, a matéria não suporta mais viver sem Ti. Todo. A matéria não suporta mais ficar sem a Tua manifestação, sem a Tua materialização. A matéria não suporta mais ficar sem a nova criação, sem a Tua interferência total, ordenada nas Escrituras Sagradas, para o fim
Ó Deus, nós clamamos a Ti, porque a Bíblia, as Escrituras Sagradas declaram, ordenam com toda a majestade de Deus, que nada mais pode ficar e viver sem a manifestação completa de Deus. Toma a tua criação, toma tudo que é teu, como está escrito, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo é teu. A existência, toda a existência é tua. Toda a existência, ó Deus, o existir te pertence. Você criou. Não havia existência, você criou. Ó Deus, porque a existência está abaixo do que você é, da tua natureza, da tua essência. A existência, ó Pai, como diz a tua palavra, porque em ti tudo existe e subsiste. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Yeshua, manifesta, Pai, o teu poder. Em nome de Yeshua. Aleluia. Às vezes a igreja não está acostumada a clamar tanto, mas você tem buscado força para clamar, para orar, e você não tem conseguido. O Espírito Santo está te trazendo aqui para te ensinar como é que clama. O Espírito Santo está te trazendo, amém, porque Ele nos deu a unção para o clamor, Ele nos deu a revelação para o clamor, Ele nos guiou a este clamor, e nós podemos clamar um clamor perfeito, porque não é nosso, porque nós não sabíamos que esse tipo de clamor existia até algum tempo atrás, há pouco tempo atrás. E então, Ele que é perfeito nos mostrou o seu clamor. E o seu clamor é a sua palavra. Estamos clamando o clamor perfeito que é a Bíblia. Amém. Então o nosso clamor é perfeito. Amém, porque nós estamos clamando o clamor do Espírito Santo. Se você ler a Bíblia em Isaías 64, lá do versículo 1 em diante, você vai ver um clamor perfeito do Espírito Santo através do profeta. O Espírito Santo clamando a Deus e dizendo: se fizesses, se abrisse os céus, se fendesses os céus e descesses como no passado, como na época de Abraão, de Isaac e Jacó, e fizesses coisas maravilhosas como as que fizesses naquelas épocas. E o Espírito Santo diz lá: desce novamente e faz notório o teu nome aos teus adversários, mostra a tua glória a toda a tua criação. Está escrito que assim como foi clamado, aconteceu, onde Deus desceu com manifestações celestiais e bíblicas naquelas épocas, e fez acontecer o que o Espírito Santo clamou através do profeta. Amém. E o Espírito Santo está clamando, nunca parou de clamar, está clamando através da igreja nessa época. Amém. Dizendo: vem novamente, desce de novo, manifesta de novo. E dessa vez manifesta tudo. Dessa vez fecha a história, fecha a criação, fecha a existência, porque está escrito que você é o princípio e o fim. Você é o primeiro e o derradeiro, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Você é o Aleph e o Tov. Você abriu a criação, abriu a existência, e você fecha com chave, com a sua chave de ouro, com a chave do dono, do proprietário de todas as matérias criadas, visíveis e invisíveis. Amém? Com a chave do dono de toda a criação, de todas as coisas criadas. Fecha a criação, fecha a existência, fecha tudo, fecha o tempo, fecha tudo. Com o novo céu e a nova terra, com a vitória total de Deus, com o triunfo final do Criador, com a manifestação da obra toda,
Aleluia. E com a glória toda e a honra toda a Yeshua, o seu Filho, a Jesus Cristo, o seu Filho, por meio e através da igreja, em nome de Yeshua e pelo sangue de Yeshua. Aleluia. O Espírito Santo está clamando a Deus. Está clamando. Aleluia. O clamor do Espírito Santo, ele vem de eternidade a eternidade. É tremendo. Nós somos apenas, como diz a Bíblia, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência da glória seja de Deus. Ou seja, ele está dizendo, quem está clamando verdadeiramente é o Espírito, que é de eternidade a eternidade. A igreja é instrumento. Amém? A igreja é vaso. A igreja é recipiente. A igreja é porta-voz. A igreja são profetas e profetisas. A igreja, aleluia, só deixa Deus usar, só empresta sua boca a Deus. O Espírito Santo está clamando de eternidade a eternidade, dizendo, manifesta tudo. As pessoas pensam que não. As pessoas pensam que o Espírito Santo não clama. Não clama. As pessoas não entendem. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, está provado que o Espírito Santo clama a Deus, ao Pai, ao próprio Pai. E o Espírito Santo, a Bíblia é o clamor do Espírito Santo. A Bíblia toda, ele clama na Bíblia toda. Vocês estão entendendo? Este clamor, que é a Bíblia, não veio da terra. Mas como diz o Salmo 90, versículo 2, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Está se referindo ao Espírito Santo também. Está se referindo ao Espírito de Deus. E ele clama por todo o mistério que não é da terra, por todo o mistério que não veio da igreja, que não foi a igreja que produziu, por todo o mistério que é antes de tudo ser criado. Existe esperança, sim. Existe Deus. Existe o ser que responde, que é puro, que é santo. Existe aquele que vai salvar todos os que crerem. Amém? Ou seja, você pode confiar, ele é digno de confiança. Existe aquele que é digno de toda a confiança. Existe esperança, existe solução, existe o poder, existe a pessoa, existe o ser, amém, que está por trás de tudo. De tudo, está acima de tudo. Amém? Isso não significa dizer que está por trás de tudo, não significa que as coisas ruins vêm dele, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ele é maior do que tudo o que existe, tudo que tem acontecido, e que ele está vivo, é real. Ele não está parado, ele não perdeu a força, ele vai agir. A Bíblia declara que ele vai agir. A Bíblia toda declara. A Bíblia, na verdade, é a declaração que Deus vai agir. A Bíblia toda só diz, ele vai agir, ele vai agir, ele está agindo e ele vai agir. Ele existe, ele é real, confie, espere, clame a ele. Até o Espírito Santo clama. Amém? Porque o Espírito Santo confia em Deus. Porque o Espírito Santo é Deus. Ele sabe que ele é capaz. Ele sabe que ele pode. Não estamos envolvidos em uma coisa destrutível, uma coisa fraca. Deus mesmo clama. Deus mesmo lembra Ele mesmo. Deus mesmo declara, Deus mesmo ordena, Deus mesmo diz que vai se mover. Amém? Mesmo que você não sinta força para clamar, saiba que Deus está clamando. O Espírito de Deus está clamando pela Bíblia. Você diz, quem é a igreja digna, capaz de clamar pela Bíblia? Quem são as pessoas dignas de clamar pela Bíblia toda e por tudo que Deus planejou? O Espírito Santo está clamando. Amém? E Ele está clamando também por meio da igreja. Que Ele lavou e remiu com o sangue do Cordeiro. Um alto preço, Ele disse, não foi com prata nem com ouro, nem com coisas corruptíveis deste mundo que fosse comprado, mas com o precioso sangue do
cordeiro, amém? Como de uma ovelha sem mácula, um cordeiro sem mácula, sem mancha. O que ele está dizendo? Ele é Deus mesmo, é o sangue de Deus mesmo, amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas estão olhando para o mundo, estão olhando para as igrejas, estão olhando para as religiões, estão olhando e clamando por solução, clamando por alguém que seja puro, que não tenha maldade no coração, alguém que seja fiel, sabe? Mesmo quando você erre, mesmo quando você é infiel, alguém que seja fiel a você, alguém que seja verdadeiro, totalmente verdadeiro, sempre, nunca minta, nunca fale, nunca engane, alguém que seja completamente santo mesmo, alguém que seja digno mesmo, alguém que tenha poderes para agir, alguém que seja maior mesmo, alguém que seja poderoso mesmo. E é o que o Espírito Santo está dizendo: esse ser existe, amém? Esse ser é real. Você procura confiar nas pessoas e você se decepciona. Você confia em instituições, você se decepciona. Você confia em religiões, você se decepciona. Você confia na política, se decepciona. Você confia em empresas e se decepciona. Você confia na natureza e se decepciona. Você confia nos cientistas e você se decepciona. Se decepciona com a natureza também. Quando ela acontece terremotos e mata milhões, e tsunamis, e ciclones, e enxurradas, e pessoas que já não tinham nada, pessoas que já viviam na pobreza e na miséria, tudo o resto é destruído, suas vidas destruídas, seus parentes são levados pela enchente, e você se decepciona, e você fica desesperado procurando uma solução, todos procuram e clamam pelo poder, pela força que possa ajudar, socorrer, que possa interferir. Se existe essa força, e o Espírito Santo disse: existe, amém? Existe essa força, pode clamar. Ele está atento ao clamor, ele está atento e ele tem um plano de manifestar-se completamente, de agir, de interferir totalmente. A mensagem que eu trago nessa noite, que o Espírito de Deus tem me revelado, tem revelado a mim, é que Deus está pronto para fazer acontecer a Bíblia toda, para fazer acontecer sua obra toda. Deus está pronto, amém? Deus está pronto. Se Deus fizer o que as igrejas esperam, não é Deus. Se Deus fizer o que os homens e a ciência esperam, não é Deus. Não seria Deus. Deus é Deus. Para Deus ser o que Deus é, Ele tem que fazer coisas que ninguém nunca viu. Ele tem que fazer coisas que não é deste mundo, dessa criação. Você está entendendo que não é dessa realidade? Aí quando você vê coisas que nunca antes aconteceram e que não são dessa realidade acontecerem, de bom, todos confessarão: veio de Deus. Porque não havia um ser, nem homens nem anjos, que imaginaram que algo assim pudesse acontecer. A Bíblia toda só fala desse jeito. A Bíblia toda só diz que Deus é o único que é de eternidade a eternidade, dizendo que não há outro além dele. Em Isaías 43, do versículo 10 em diante, o próprio Criador, o próprio Deus, ele diz assim: ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ele diz: antes de mim nenhum Deus houve, nenhum ser semelhante a mim. No hebraico, na versão em hebraico, diz: nenhum ser semelhante a mim houve antes de mim, e não haverá outro depois de mim. E ele continua dizendo: só eu sou o tipo de ser que é Deus. Só eu faço o tipo de coisas que eu faço. Amém? O que isso significa? Deus, o Espírito Santo está falando comigo, está dizendo: diga a eles, para colocarem toda a sua esperança nesse ser.
Você não deve esperar a força das igrejas, você não deve esperar a força dos políticos, você não deve esperar a força das empresas, a força da natureza, nem a força dos anjos. Porque todas essas forças são limitadas. Todas essas forças podem ser combatidas. Todas essas forças podem ser impedidas. Sim, até dos anjos pode ser impedido. Está escrito lá no livro do profeta Daniel. Mas a força daquele que é de eternidade a eternidade. Não existe força que possa impedi-lo. Não existe nada que possa impedi-lo. Amém. Glória a Deus. Você deve colocar sua esperança, sua confiança, sua fé neste ser que é de eternidade a eternidade. Então o que você deve esperar? Poderes, milagres, interferências desse ser. A Bíblia não é um livro morto. A igreja, amém? O Evangelho não é uma religião morta. A igreja não é uma instituição morta. Não é uma instituição natural. A Bíblia, o Evangelho, a igreja não são instituições naturais. Não são instituições lógicas. Não são instituições limitadas. Não são instituições fracas. Não são instituições que se resolvem pela razão, pela lógica, pela esperteza dos homens, pela sabedoria dos homens, pela estratégia dos homens. Mas a Bíblia diz que é pelo poder deste ser que é de eternidade a eternidade. Você não está entendendo, não? O Espírito Santo está dizendo: Deus é um mistério todo. Deus é todo mistério. Amém? Uma das melhores palavras para descrever Deus, o ser que é de eternidade a eternidade, é mistério. Por quê? Porque antes dele não houve ninguém e depois dele não haverá ninguém. Ninguém conhece a sua eternidade lá para trás. E ninguém conhece sua eternidade para frente. Ninguém, nem anjos, nem homens. O que isso significa? Que é um ser misterioso, desconhecido. Ele é misterioso também na quantidade de poderes, na quantidade de forças, na quantidade de unção, na quantidade de santidade, na quantidade de amor eterno, na quantidade de glória. Amém? Ele é mistério, todo mistério. Por mais que as pessoas nesses séculos, desde o início da criação até hoje, e as igrejas tenham experimentado algumas manifestações, alguns sinais, alguns milagres, ou muitos milagres, a maior parte desse ser ainda está oculta, ainda está desconhecida. Ninguém é capaz de dizer: eu conheço Deus todo, eu o vi todo, eu sei como Ele é todo. Significa que Ele é mistério. Todo mistério, mistério todo. Amém? Então, quando você crer em Deus, saiba que você está crendo no único mistério todo e no único todo mistério. Não há limites para o que Ele é capaz de fazer. Então você pode confiar, amém? Que Ele vai interferir misteriosamente. Sempre misteriosamente. Deus não trabalha com o tempo, como as pessoas dizem. É o tempo de Deus. Deus não trabalha com o tempo. O tempo não é mistério. Deus não trabalha com as circunstâncias. As circunstâncias não são mistério. Os cientistas já descobriram sobre o tempo. Descobriram que o tempo é uma ilusão. Oficialmente. As circunstâncias. Nós sabemos, a Bíblia fala que as circunstâncias, se são boas, vêm de Deus. Se não são boas, vêm do diabo. Está escrito, declarado na Bíblia. O próprio Jesus declarou isso. João 10:10. O ladrão só veio para roubar, matar e destruir. Mas eu só vim. Aí ele dá um ponto e diz eu. Agora ele se apresenta e diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida boa. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, que é de eternidade a eternidade. E com ele todas as coisas boas. Amém? Aleluia! E você vai clamar ao mistério que é de eternidade a eternidade. Disseram que você não pode clamar diretamente a Ele. Esse foi o trabalho do diabo durante todos os séculos, desde que Adão e Eva pecou. Foi convencer a mim e a você, convencer o mundo, convencer os seres humanos, a humanidade, de que você não pode clamar diretamente a esse ser que é de eternidade a eternidade.
Mas Jesus veio ao mundo, Deus veio em carne e osso, Deus veio ao mundo como ser humano, nasceu de mulher, amém? Para dizer, ensinar e provar que nós agora podemos clamar a esse ser que é de eternidade a eternidade, amém? Jesus disse, tudo que pedides em meu nome, o Pai fará, e tudo que clamardes ao Pai em meu nome, Ele responderá. E Ele diz para entrar pelo novo e vivo caminho que é o seu sangue, derramado naquela cruz, não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras de justiça, não pelos nossos esforços, não porque algum de nós seja bom, não que algum de nós mereça, mas pelo que Ele fez naquela cruz, pelo seu sangue derramado. Qualquer pessoa, qualquer ser humano, amém? Seja pecador, em coisas simples, seja uma pessoa criminosa, pode clamar àquele que é de eternidade a eternidade, amém? E Deus os transformará, Deus o libertará, Deus o purificará, em nome de Jesus. Você está clamando ao mistério. Deus vem me ensinando durante todos esses anos que você tem que saber a quem você está clamando. Você não está clamando a uma religião, a uma forma religiosa. Não está clamando a uma coisa mecânica. Não está clamando a uma ideia, a uma tese, a uma teoria. Você não está clamando a uma interpretação da teologia. Está totalmente fora. Mas você está clamando àquele que é de eternidade a eternidade. Você está clamando ao ser vivente. A Bíblia diz que você está clamando ao ser vivente, que é de eternidade a eternidade, que é mistério todo e todo mistério. Quem clama por mistério recebe o quê? Quem entra no mistério recebe o quê? Quem se envolve com o mistério recebe o quê? Tem um ditado popular que diz, diga-me com quem andas, te direi quem és. Quem anda com o mistério, se você se volta para o mistério, se você clama ao mistério, se você insiste no mistério, se você insiste nesse ser que não tem absolutamente nada a ver com religião, que não tem ligação com religião, que não tem ligação com nenhuma mecânica, com nenhuma metodologia, com nenhuma ideia deste mundo. Ele não tem ligação nem com anjos, quanto mais com alguma coisa dessa terra. Ele não tem ligação com o sistema dessa terra, ele não tem ligação com a sabedoria deste mundo, ele não tem ligação com o que as pessoas pensam que sabem sobre ele. Ele é mistério. Amém? E quando você clama a Ele, aleluia, e Ele provou quando veio em carne que Ele é mistério. Ressuscitou dentre os mortos um homem, um ser humano de carne e osso, nascido do ventre de uma mulher, ressurrecto em carne e osso. Amém? Subiu, foi elevado aos céus em carne e osso. Foi elevado, flutuou para o céu. Ele é mistério. Esse é o ser que a igreja crê. Esse é o ser. O foco da igreja não está em nada natural. Nada natural. Nada, absolutamente nada. Não, o foco da igreja não está em absolutamente nada lógico, nada desse mundo. Não está em forças dessa natureza, forças dessa matéria, forças dessa lógica, dessa realidade. Mas o foco da igreja está nas forças daquele que é de eternidade a eternidade. É ou não é? As pessoas não entendem por que nós evangélicos declaramos que somos salvos. Cremos que recebemos a salvação. Por quê? Porque nós não cremos em uma cruz de madeira. Nós não cremos em uma imagem de madeira. Não cremos, mas nós cremos no ser vivente. Amém? Nós olhamos diretamente para aquele que é de eternidade a eternidade. E nós sabemos que ele veio em carne e osso ao planeta há 2000 anos atrás para dar a salvação dele, desse ser que é de eternidade a eternidade.
Esse ser veio salvar o ser humano. Amém? Ele não veio salvar só os evangélicos. Ele veio salvar a criatura humana. Evangélico é só um título. Evangélico é o nome que as pessoas dão às pessoas que são crentes, as pessoas que dizem que crê na palavra, na Bíblia, que pregam o evangelho, que crê no evangelho e pregam o evangelho, e que fala desse jeito como eu estou falando. Amém? E que anuncia, e que são pessoas que trazem a mensagem de Deus. Que são as pessoas que contam o seu testemunho, que contam as suas experiências com esse ser. São chamados de evangélicos. E a nossa experiência é que esse ser veio ao mundo trazer a sua salvação. Deus amou o mundo, olha aí, o ser que é de eternidade, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, né? Mas tenha a vida eterna. Romanos 6:23 diz: pois o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:19: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens os seus pecados. 1 Timóteo 2:4, acho que é 1 Timóteo 2:4 diz: porque o desejo de Deus era que todos os homens se salvassem, que todos os homens recebessem a salvação. Amém? O desejo daquele que é de eternidade a eternidade. Até desde quando ele deseja isso? Sempre desejou. De eternidade a eternidade. Ele desejou salvar a humanidade, a criatura humana. E ele veio em carne para isso. Amém? Ele veio ao mundo para salvar. Por isso nós dizemos que somos salvos. Vocês estão entendendo? Confiem no que nós estamos dizendo. Nós somos salvos porque cremos que Deus nos salvou. Cremos que esse ser vivente, que não é uma religião morta, esse ser vivente manifestou poderes. Vou explicar a salvação de uma forma como você nunca ouviu. Ele manifestou poderes desse tipo de ser, poderes desses mistérios dele, e nos deu a salvação. Amém? E nós experimentamos uma salvação. E nós sentimos a sua presença. Temos experiências sobrenaturais. Nós temos a certeza que somos salvos. Não temos medo de sair desse mundo. Não temos medo de morrer. Quem tem medo de morrer, está faltando ter experiência com Deus. Está faltando confiar em Deus. Nós vemos essa salvação. As pessoas não entendem. Nós vemos o sobrenatural. Nós conseguimos ver. Porque quando você recebe a salvação, você automaticamente recebe a capacidade, o poder de ver o sobrenatural. Amém? Recebe o poder da vida eterna, o poder de ver, o poder da vida do ser vivente. Não é coisa de igreja, não é coisa de religião, mas a interferência de Deus no planeta, na criação e na humanidade. Amém? A interferência dos mistérios são manifestações desse ser que é de eternidade a eternidade, sinais, interferências. Amém? Você ouve Deus. Amém? Você ouve a voz de Deus, você ouve a voz dos anjos, você vê anjos. Você começa a ter experiências sobrenaturais. Porque é impossível que você se envolva com esse ser que é de eternidade a eternidade. A Bíblia diz que ele é o ser vivente. A Bíblia diz que ele vivifica. 1 Coríntios 15 diz: o primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o segundo Adão é espírito vivificante. É o espírito misterioso que dá experiências sobrenaturais às pessoas. E as experiências sobrenaturais de Deus, do céu, da glória, quando estamos orando, nós sentimos a presença de Deus. Quando estamos orando, nós temos experiências com o céu, experiências celestiais. Temos visões do trono de Deus, temos manifestações de milagres, de curas. Amém? Temos experiências, porque nós cremos na salvação de Deus mesmo. Não entendemos como uma religião, não entendemos como uma coisa de pregação apenas. Nós sabemos que Deus veio ao mundo salvar. Em nome de Jesus.
A experiência da salvação. Eu tenho 46 anos de idade, nasci no lar evangélico, nunca desviei, nunca fui para o mundo. E não consigo compreender, na minha mente jovem, desde adolescente, desde criança, não consigo compreender como as pessoas conseguem viver sem a experiência da salvação. Sem Deus. Você tem que entender que existe. A Bíblia diz, está escrito, que quando você crê na salvação de Deus, o Espírito do próprio Deus, esse ser vivente, que é de eternidade a eternidade, passa a habitar em você. Como assim? Como Ele pode habitar em nós? Somos tão impuros, tão sujos. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém? Antes de Ele colocar o ser que é de eternidade a eternidade habitando dentro de nós, Ele nos lavou com seu sangue. Ele nos deu o sangue que é de eternidade a eternidade. Ele nos deu um sangue capaz de purificar o ser humano. Nós não somos salvos pelos nossos méritos. Como é que diz? 2 Coríntios 2,8? É 2 Coríntios 2,8, né? É no Efésios 2,8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vocês foram salvos de graça. O ser que é de eternidade a eternidade veio e nos salvou, nos deu vida. A Bíblia diz que agora estamos vivos para Deus e mortos para o pecado. Quantos milhões e milhões de pessoas que antes eram criminosos hoje não são mais, que eram pedófilos hoje não são mais, que eram drogados hoje não são mais, pessoas que eram prostitutos hoje não são mais, pessoas que roubavam hoje não roubam mais, pessoas que viviam no pecado, nas trevas, na feitiçaria e hoje não vivem mais, porque foram transformados pela experiência da salvação. Amém? Em Cristo Jesus. Glória a Deus. E por isso que eu estou trazendo essa mensagem nessa noite, dizendo a vocês que fazendo parte dessa experiência da salvação, o Espírito de Deus, esse Espírito que é de eternidade a eternidade, tem me revelado que Deus está pronto para fazer a Bíblia toda acontecer, para manifestar tudo. Essas palavras que eu estou falando, nenhum ser humano conseguiria falar normalmente. Ninguém conseguiria falar, afirmar que isso vai acontecer, porque a humanidade está presa na impossibilidade. A humanidade tem estado presa na incredulidade. A humanidade tem estado presa numa realidade em que isso que eu estou falando é impossível. Quando eu falo essas coisas, o que vem na sua mente? O que vem do seu subconsciente? Os seres humanos olham e dizem, nunca vai acontecer. Não tem como acontecer aqui no planeta agora, nos meus dias, enquanto eu estou vivo aqui, em carne e osso. Nos meus dias, nos dias das empresas, nos dias das igrejas, nos dias das pessoas, nos dias dos cientistas, da ciência, nos dias da natureza. Não tem como acontecer pela realidade dos homens, pela realidade da criatura. Não tem como acontecer porque a criatura foi contaminada pela incredulidade. Mas, pela realidade do Criador, esta é a verdade. Pela realidade do Criador, Deus está dizendo, essa é a minha ordem. O que você está dizendo? O Espírito Santo está mandando dizer a vocês. Vocês não conseguem pensar que vai acontecer, mas Deus manda dizer, eu consigo. Deus consegue ver que vai acontecer. Você não consegue ver toda a matéria, toda a criação, as empresas, os governos, os países sendo totalmente tomados por Deus. E a Bíblia toda acontecendo. A Bíblia toda não é destruição, como muitos religiosos dizem, mas o novo céu e a nova terra. A vitória final de Deus, do Criador, contra o diabo. A vitória total de Deus. Onde não haverá mais morte física nem doenças, onde não haverá mais choro nem pranto, como está escrito na Bíblia. As pessoas ouvem falar sobre isso, mas elas dizem, nunca vai acontecer, nunca vai acontecer.
Por isso que a própria igreja, o próprio cristianismo diz só na glória, só depois do juízo, só depois da morte, só depois do arrebatamento, só depois da volta de Cristo. E Deus vê diferente. Deus está dizendo o que vocês não conseguem conceber que vai acontecer. O que para vocês não há possibilidade de nunca, jamais acontecer neste planeta de carne e osso, de seres humanos vivos, Deus diz, eu vejo. O que isso prova? Prova mais uma vez a existência de Deus, prova mais uma vez a realidade de Deus. Porque o que nós não conseguimos ver, Deus está nos fazendo ver. O que nós não conseguimos nem pensar, nem conceber, Deus está dizendo, pode começar a pensar, pode começar a conceber, pode começar a se acostumar, pode começar a profetizar e declarar e anunciar, porque vai acontecer. Quantas vezes, desde criança, desde a minha infância, eu lia o versículo de Apocalipse e via as igrejas pregando, dizendo, Apocalipse capítulo 21, onde está escrito, Deus dizendo o seguinte, olha o que ele diz, então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, e ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia, agora o tabernáculo de Deus está com a humanidade. Deus habitará com os homens, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus será o seu Deus. Não haverá mais diabos, não haverá mais demônios, não haverá mais o mal na terra. Deus habitará com a criatura humana, porque o problema aconteceu aqui. Foi aqui que o diabo agiu, e é aqui que Deus vem se vingar. Amém? Que Deus vem se vingar dele. Olha o que e mais. Deus habitará com eles, eles serão o seu povo, e o próprio Deus, o próprio ser que é de eternidade a eternidade, estará com eles, e será o seu ser, será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos, da criatura humana, de carne e osso, das pessoas no planeta Terra, Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte física. Não haverá mais morte física, nem pranto, nem clamor, nem dor. Pois já as primeiras coisas, a primeira criação passou. E o que estava sentado no trono disse, faço novas todas as coisas. Esta é a hora de Deus. A hora de fazer novas todas as coisas chegou. Amém? Nós somos mensageiros de Deus para anunciar que o momento da hora de Deus chegou, onde Deus reinará e governará sobre todas as coisas criadas. O mundo está em desespero, as pessoas estão em desespero, os políticos estão em desespero, os governos estão em desespero, e todas as pessoas, a maioria. Os cientistas estão anunciando, já disse que os cientistas não têm notícia boa para o mundo. Eles dizem que o sol está morrendo. Eles dizem que qualquer momento uma pedra, um asteroide pode atingir a Terra e acabar com tudo. Eles dizem que o universo está morrendo. Os filósofos dizem que não há saída para a humanidade. Os filósofos já concluíram, a busca deles pela verdade, eles já concluíram e disseram que pelo que eles entenderam, pelos cálculos deles, pelas interpretações deles, pelas metodologias e pela sabedoria dos homens, não há esperança para a humanidade. E cada dia as pessoas veem notícias terríveis. E as pessoas estão dizendo, quem vai poder nos ajudar? Quando acontece um fenômeno natural forte, as pessoas ficam tremendo de medo. Ou algum rumor de guerra, como agora, onde o Estado Islâmico e o Afeganistão estão ameaçando os Estados Unidos. E a China se envolvendo com o Talibã, dizendo que apoia. Onde pode haver uma outra guerra mundial. E as pessoas estão em desespero.
Muitos estão dormindo, não estão percebendo o que está acontecendo. Mas muitos estão percebendo, alguns estão percebendo e outros estão desesperados por muitas coisas. E estão perguntando quem vai poder nos ajudar. O Espírito Santo manda dizer que chegou a hora de Deus. Amém? Deus ajudará a humanidade. Você acha que o próprio Criador, esse ser que é de eternidade a eternidade, se deslocou do seu céu, da sua eternidade, e veio a este mundo, a essa criação, a este planeta, e se sacrificou naquela cruz para tudo ser destruído? Para não ajudar ninguém? Para as coisas continuarem como estão? Ou para que a previsão dos teólogos, dos filósofos e dos cientistas se cumpra? Você acha que Deus morreria na cruz em vão? Não. Ele será glorificado em toda a criação. Onde o diabo agiu, onde o diabo atingiu, onde o diabo destruiu, Deus será glorificado. Deus desfará, Deus vai desfazer as obras do diabo. E então o nome de Deus será glorificado. E quando eu falo Deus vai desfazer as obras do diabo, você não tem noção. Eu não estou falando que a igreja vai fazer. As pessoas não entendem e você precisa entender. Nós nunca falamos de nós. O apóstolo Paulo disse: não pregamos a nós mesmos. As pessoas não entendem que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que o Espírito de Deus está conosco, porque Deus é vivo. E nós estamos dizendo que o ser que é mistério, que nós não sabemos o tamanho do poder dele, não sabemos nem o tamanho, nem as quantidades dos poderes que ele tem. Esse ser vai desfazer as obras do diabo no nível dele, no nível desses poderes que ninguém sabe a quantidade, no nível desses mistérios, desses poderes que ninguém sabe o tamanho. Deus fala em toda a Bíblia, do início ao fim, ele diz: vocês estavam lá comigo, lá no início, lá na eternidade, lá nos tempos eternos. Vocês viram tudo que eu sou, tudo que eu sou capaz. Vocês viram o meu tamanho, viram a quantidade, quantos poderes eu tenho, quantas forças. Aí ele olha para frente e diz: então olhe para frente. Vocês não viram atrás, né? Olhem para frente. Vocês já viram lá na frente, na eternidade, quantos poderes eu tenho, quantas forças eu sou capaz de manifestar. Pois Deus manda dizer que Ele é aquele que chama a existência. Deus sempre se identifica na Bíblia como aquele que chama a existência o que não existe ainda. Porque a Bíblia diz que Deus criou tudo do nada. Ninguém deu ideia a Deus. Ninguém deu um projeto a Deus. Ninguém deu uma sugestão a Ele. Está escrito lá em Romanos 11, 33 em diante. Ó profundidade das riquezas, da ciência e do mistério de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor para que o pudesse instruir? Quem deu a Ele primeiro para que Ele possa retribuir? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo que existe hoje não existia antes. Deus fez existir. O que significa isso? Que Deus só faz existir o que nunca existiu. Deus não gosta de remendar. Deus não gosta de emendas, de reforma. Ele não precisa perder tempo com reforma, com emendas. Por isso Ele nos deu uma salvação nova que não havia no planeta. Não havia na criação. Os governos não puderam gerar essa salvação. Os homens não puderam, a ciência não pode, a natureza não pode, os anjos não puderam. Nem a igreja pôde gerar. Então Deus trouxe a salvação que não existia. Amém? Glória a Deus. E agora Deus vai desfazer as obras do diabo no nível que ainda não existe. É como se fosse assim: o diabo fez um buraco e Deus vem tapar esse buraco. E Deus elimina o diabo, tira ele, destrói, no nível que ainda ninguém nunca viu. Uma destruição no nível que ninguém nunca viu. E Deus tapa o buraco, Deus faz uma nova criação ali, que nunca existiu antes.
Amém? Ele não só tapa o buraco, ele cria uma nova matéria, uma nova realidade. Esse é Deus. Amém? O Deus da igreja. Esse é o Deus da Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. E a mensagem que nós temos, pela experiência da salvação que nós temos, Deus está nos dizendo: vocês não perdem por esperar. Vou fazer acontecer o que vocês não esperam que aconteça. Prova tudo que eu disse até agora. O que ninguém imagina que existe, que é a manifestação completa de Deus, acabando com a morte física do ser humano e com as doenças, acabando com o pecado no planeta. Quando João Batista viu Jesus vindo para ser batizado, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, do ser que é de eternidade a eternidade, que tira o pecado do planeta, que tira o pecado da existência, da humanidade. E Deus tem tirado o pecado da vida de muitas pessoas. Há uma quantidade que não pode ser contada de testemunhos de pessoas que tiveram experiência da salvação, porque creram no que eu estou falando nessa noite. Creram em todas as épocas onde foi pregado, onde foi falado para elas. Creram, e pessoas que eram criminosas, terríveis, foram convertidas, transformadas, e nunca mais cometeram crime. E passaram a pregar o evangelho, passaram a tirar pessoas do crime. Amém? Porque o evangelho é o poder de Deus, não o poder da igreja. E Deus vai fazer acontecer, aleluia, a obra toda. Não somos ministros de uma obra incompleta. O Espírito Santo manda dizer: vocês não são autorizados para apresentar uma obra incompleta. Vocês não são autorizados para apresentar uma obra de outro ser. Vocês só foram ordenados a apresentar a obra daquele que é de eternidade a eternidade. E aquele que é de eternidade a eternidade está dizendo a vocês que a obra dele é completa. Ah, mas não aconteceu ainda. Ah, mas já tem 2.000 anos, já tem 6.000 anos. Deus diz: não importa. Vai acontecer. Amém? A obra toda. A gente está tão acostumado a viver como nossa realidade humana. Você vai aprender algo de Deus agora, que você fica assim: como é que a gente vai fazer isso? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que a nossa fé, eu não tenho fé para tanto, eu não tenho uma fé tão grande assim. Deus, não se preocupe não. Porque mesmo que você não tenha uma fé tão grande para fazer isso acontecer, eu vou fazer você ter essa fé. Deus vai mostrar, Deus vai fazer acontecer, e então você vai ter a fé. Você crerá. Amém? Deus vai mostrar os seus sinais, seus eventos bíblicos, e você vai crer. Deus vai começar a manifestar seus poderes. Deus, aquele que é de eternidade a eternidade, vai começar a interferir num nível que nunca foi visto antes. Essa semana o Espírito Santo veio a mim e falou comigo tão forte. Eu estava clamando muito. Ele disse para mim, ele disse: espera mais um pouco, insiste. E o Espírito Santo estava muito feliz. Eu vi o Espírito Santo alegre. Ele me disse: eu estou explodindo de contentamento. E eu perguntei por quê. Ele disse: porque já vai acontecer. Já vai acontecer tudo. E sabe como foi que ele me falou ainda? Ele disse que nunca foi visto antes. O que ainda não existe nessa criação. O que jamais foi visto na criação está prestes a ser visto. Todo mundo pensa que... As pessoas pensam que o poder de Deus acabou. As pessoas medem Deus pelo termômetro das igrejas.
Pensa que o termômetro da igreja é o termômetro de Deus. Que a mesma quantidade que a igreja mostra é a mesma quantidade que Deus é, que Deus tem. Não é não. Não é não. A igreja ainda está imperfeita. A igreja ainda está conhecendo a verdade. A igreja ainda está recebendo a fé. A igreja ainda está, como nessa noite, nós estamos falando de coisas que nunca falamos antes. Amém? A igreja ainda está recebendo a fé para conhecer esse ser. E o Espírito Santo está nos falando coisas que você deve gravar nessa noite. Você está clamando ao ser que é de eternidade a eternidade. Você não clama a outro ser, a outra força. A uma instituição, um mecanismo, uma ideia. Não, você clama a esse ser. Amém? E o que nunca foi visto será visto. Porque Deus é de verdade, a Bíblia é de verdade, vai acontecer o que está escrito. Amém? Isso vai ser maravilhoso. O Espírito Santo estava alegre. Eu digo aos irmãos, o Espírito Santo estava... Eu não tenho palavras para descrever. Eu estou procurando uma palavra para descrever o que eu vi nele. Eu vi o Espírito Santo muito feliz, muito alegre, muito... Ele estava assim... Não tem palavra para descrever. Estava completo, realizado. Porque o trabalho dele está para se manifestar todo. O que ele vem, o ministério dele está para se manifestar todo. E ele disse, aleluia. E ele falou comigo e disse, veja, olhe. Eu comecei a sentir algo extraordinário. Ele disse, olhe, comece a ver. Porque eu dei a vocês a capacidade de ver. Comece a ver o que vai acontecer. Comece a contemplar as coisas que nunca foram vistas antes. Deus está tendo acesso à humanidade de novo. Deus está tendo acesso completo de novo à humanidade. Amém? Pela fé em Cristo, por meio da revelação. O acesso que a humanidade havia perdido há muito tempo. E que Deus vem construindo de novo. Está terminando agora de ser construído. A revelação completa de Yeshua, de Cristo. A revelação completa da Bíblia. A revelação completa de Deus. Do todo o plano de Deus. Que você ouviu nessa noite. Aleluia. E o Espírito Santo mandava olhar e dizia, alegra o teu coração. Aí o Espírito Santo me mostrou, veja. E eu comecei a sentir sinais do que vem pela frente. Eu comecei a ver cachoeiras, sabe, ondas gigantescas e cachoeiras gigantescas, eternas, de poder vindo sobre a criação e sobre a terra. E o Espírito Santo me disse assim, eu via, e Deus me mostrava dizendo assim, olha, vai explodir matérias que não existiam antes, vão começar a surgir na terra. E então, o Espírito Santo me disse, alegra o teu coração. Alegra o teu coração, confia. Porque esse Deus, esse ser que é de eternidade a eternidade, é verdadeiro. Olha o que está escrito aqui, onde nós lemos, Apocalipse 21, versículo 5 em diante. Lá no final ele diz, e aquele que estava sentado no trono disse, escreva, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis, dignas de toda confiança. Aquele que é de eternidade a eternidade é digno de toda a tua confiança, de toda a nossa confiança. Vai acontecer. E eu fiquei maravilhado, eu comecei a ficar maravilhado, porque eu senti coisas que nunca antes existiram acontecendo na terra e na criação. E o próprio Deus dizendo, vai ser maravilhoso. Sabe que Deus se maravilha com as obras dele. A Bíblia diz que quando Deus criou a terra e criou tudo, ele disse que olhou e viu que tudo era muito bom. Ele ficou admirado, ele ficou maravilhado com as coisas que ele fez. Então ele vai fazer coisas que nunca foram feitas antes. Agora. Antes ele fez isso, agora ele vai fazer muito mais. Ele vai fazer agora totalmente. Você acha que Deus não vai ficar maravilhado? Ele disse, veja que maravilha. Vocês estão tristes por um momento. Vocês estão sofrendo por um momento.
Mas alegre o coração, porque vocês se alegrarão eternamente com o que vai acontecer agora. Haverá alegria eterna. Por que você acha que Deus disse aqui no texto? Enxugarei dos olhos de todos os rostos toda lágrima. Não haverá mais dor, nem pranto, nem choro. Porque as primeiras coisas são passadas. E eu faço o quê? Novas. Coisas que nunca existiram vão existir agora. E vocês se alegrarão eternamente. Porque o que existiu no início foi contaminado. Mas o que vai existir agora não pode ser contaminado. O que existiu no início foi natural. Mas o que vem agora é sobrenatural. Não morre. Não apaga. Não perde a força, não adoece. Não definha, não murcha. O que vem agora é um mundo, uma realidade, uma matéria sobrenatural. Aleluia! Glória a Deus! Não tem como não ficar maravilhado com essas coisas. Amém? Se você está assistindo um culto nessa noite, as tuas enfermidades já desapareceram, dores no teu corpo já sumiram, doenças desapareceram, porque o poder de Deus é muito grande sobre nós, sobre este lugar, quando a sua mensagem está sendo entregue. Glória a Deus! Aleluia! Exaltado para sempre é o Todo-Poderoso. Vamos terminar cantando um louvor. Eu vou pedir, dizer aos irmãos, se os irmãos têm dízimos e ofertas, esse é o momento de colocar no altar do Eterno, confiando na sua palavra que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então fazei prova de mim, abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medida, e repreenderei o devorador. Vamos adorar a Deus. Amém? Sei que tem ciúmes de mim. Feche seus olhos e adore aquele que é de eternidade a eternidade. Sei que clamas por mim. Esperando estou, olha aí, esperando estou por teu agir. Vento de Deus, vento de Deus, sopra em mim, manifesta tudo, manifesta, Pai. De novo, sei que tem ciúmes de mim, sei que tem ciúmes de mim, sei que clamas por mim, sei que clamas por mim, esperando estou por teu agir, por teu agir. Vento de Deus, vento que é de eternidade a eternidade. Feche seus olhos e veja Ele pela fé. Você pode ver quem você está adorando. Batiza-me com teu fogo, oh, batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Aleluia, vai ser maravilhoso. Orevá, tenha um beijo. Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Aleluia. Sopra em nós, manifesta. Diga a Deus: estamos prontos. Estamos aqui na tua presença. Manifesta tudo mesmo. Diga: venha com teu tudo que o mundo não crê, que o mundo não conhece. Venha com teu tudo que a igreja ainda não sabe. Venha com teu tudo que nem os anjos sabem. Me esvaziar de mim, transbordar de ti, me transbordar de ti. Os meus dias viverei, os meus dias viverei
ti, Espírito Santo, me esvaziar de mim, me esvaziar de mim, oh, oh, e transbordar de ti, oh, 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 os meus dias viverei. Aleluia! Escute a previsão de Deus. A previsão de Deus para a humanidade é boa. A previsão de Deus para a criação é boa. Esse mundo não será destruído como os cristãos pensam, como os católicos evangélicos pensam. Esse mundo não será destruído como os cientistas pensam, os filósofos pensam. Todo mundo pensando igual. Esse mundo será recriado. Verei, porque Deus é real. A ti, Espírito Santo, oh, oh. Esse poder da Bíblia existe. Esse poder do ser da Bíblia existe. Oh, me transformar de ti. Oh, oh, os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Oh, oh, diga, me esvaziar de mim, dessa criação, dessa realidade, e transformar da nova criação, da tua realidade. Oh, os meus dias vi na glória, na eternidade. Aleluia! Espírito, as tuas obras maravilhosas. O Espírito Santo manda dizer à igreja: levante suas duas mãos. Levante as suas duas mãos. O Espírito Santo diz: comece a contemplar as obras eternas maravilhosas, as obras misteriosas que estão vindo aí. Aleluia! Já podem ser vistas, já podem ser sentidas. Oreblas, Begondei, Revandai. Aleluia! As cataratas de Deus já estão descendo sobre a terra. Zame com seu fogo, batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Misterioso, 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 misterioso. Glorifica a Deus. Vamos, levante suas mãos àquele que é de eternidade. Reblas, Decandei, Levandai, ao mistério que está vivo. Aleluia. Gloriblas, Decandei, Levandai. Levante suas mãos. Levante as suas mãos ao mistério. Aleluia. Que está trazendo à existência o que não existia. Aleluia. Se você crê em Deus, na Bíblia, no Espírito Santo, se você crê que o Espírito Santo está falando através de mim nessa noite, o Espírito Santo manda dizer aos irmãos: comece a ver pela fé. Eu não estou falando para preencher o culto, não. O Espírito Santo está me dando a ordem para dizer a vocês: comecem, se você confia que é verdade, se você confia em Deus, comece a ver pela fé. Aleluia. Comece a ver pela fé as coisas que estão vindo aí. Você pode fazer isso. O Espírito Santo manda dizer que você pode fazer isso. Você pode começar a ver pela fé. Deus te deu essa capacidade. Comece a sentir o que está vindo aí, porque Deus diz que é verdade. Meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Comece a sentir o que está vindo aí, porque o Espírito Santo manda dizer a vocês que é verdade. O Espírito Santo manda dizer aos irmãos: vocês podem me acompanhar? Vejam, o Espírito Santo diz: vejam o que eu já estou vendo. Vejam o que eu estou vendo. Sintam o que eu estou sentindo. O mistério já está atingindo a terra. O mistério já está invadindo a criação.
Glória, blá, degondei, rebandai. O Espírito Santo me mostra que há anjos que nunca antes tinham pisado os pés na criação, na terra, que estão aqui. Eu vejo anjos gigantescos, anjos enormes, anjos com tamanhos eternos. O Espírito Santo manda dizer: anjos com poderes nunca antes vistos, foram enviados para manifestar mistérios, fazem parte do que está vindo aí. O Espírito Santo manda dizer: haverá novas línguas estranhas nas igrejas do planeta. Haverá novas línguas em todo o planeta, em toda a terra. Haverá novas línguas que nunca antes foram faladas. Aleluia. Haverão novos mistérios, novos dons. Haverão novas profecias, novas visões. Aleluias. Haverão novas formas de Deus usar pessoas. O Espírito Santo manda dizer: vou trocar tudo. Nada ficará igual. Aleluia, nada será como antes. Tudo que a igreja já experimentou até hoje de mistérios, de línguas, de dons, tudo será substituído por algo nunca antes visto. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus manda dizer que quando Ele diz que tudo se fez novo, é literal. É literalmente tudo mesmo. Tudo novo. Aleluia. Glória a Deus. Experimente esse momento na presença de Deus. Não tenha pressa. Sinta a presença de Deus. Sinta a presença de Deus. Sinta suas vestes sendo trocadas. Sinta seus calçados espirituais sendo trocados agora. O Espírito Santo está me mostrando isso. Novas vestes, novos calçados espirituais. Novas armas de Deus nas tuas mãos. Novos escudos. Novo escudo, nova espada. Novos mistérios. Novos utensílios do céu. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Eu estou vendo sendo colocado nos irmãos instrumentos, utensílios celestiais. E o Espírito Santo me mostra os irmãos usando esses instrumentos. E há um grande barulho anunciando no mundo as coisas de Deus. Quando vocês mexem esses instrumentos, não sei se são instrumentos musicais, mas é um tipo de instrumentos que anunciam a glória de Deus. Eu vejo os olhos chamas ardentes do fogo daquele que é de eternidade a eternidade nos teus olhos. Você vai falar, você vai pregar, você vai olhar. Aleluia, de você vai sair poder. Quando você vai manusear esses instrumentos, esses utensílios, e as pessoas ouvirão sobre o Evangelho, ouvirão sobre as coisas de Deus, ouvirão sobre a obra toda, ouvirão sobre as coisas que estão vindo aí. Aleluia, o Espírito Santo manda dizer: eu tinha que dar novas ferramentas para que vocês anunciem as coisas que estão vindo aí, porque o que está vindo aí nunca veio antes. Então eu tinha que dar ferramentas novas. Aleluia. O poder, o potencial, o alcance dessas ferramentas, desses utensílios, nunca antes houve na terra. Receba em nome de Yeshua. Aleluia, seja abençoado, seja abençoada. Sinta o poder de Deus. Eu quero encerrar dizendo: Deus manda dizer: acalmem os seus corações. Fiquem quietos a partir de agora. Amém. O Espírito Santo manda dizer: a previsão do Pai é boa. Aleluia. O que está vindo por aí é bom. Aleluia. Glória a Deus. Receba a cura,
receba restauração, tua e dos teus parentes e familiares, amigos, receba solução de problemas, receba, amém, interferência em causas da justiça, receba a vitória de Deus, receba, amém, a libertação de toda depressão, de toda opressão, de angústia, tristeza, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Receba a vitória, receba a libertação de toda opressão, de toda escuridão, de todo o poder das trevas. Receba a libertação de toda a presença maligna. Deus tira toda a presença maligna de perto de você. E Deus coloca anjos resplandecentes, anjos que brilham com brasas de fogo do céu. A presença gloriosa, a presença de paz, de vida poderosa de Deus. Receba a unção do Espírito, o poder de Deus, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Recebemos os dízimos, Pai. Ministramos a Tua palavra, repreendemos o devorador. Aqueles que foram entregues esses dias estão sendo entregues agora. E ministramos as bênçãos sem medida, autorizados por Ti, em nome de Yeshua e pelo sangue do Cordeiro. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós pegamos leve nessa noite, porque o poder de Deus é muito forte. O Espírito Santo fala comigo e diz: o diabo não está aguentando o poder que está fluindo neste lugar nessa noite. Amém? Eles não suportaram. Muitos males foram destruídos. Amém? Então, em nome de Yeshua, creia, glorifica a Deus e se alegre na presença do Todo-Poderoso. Alguns dos irmãos querem falar alguma coisa? Alguém chegou no culto sentindo alguma dor, alguma enfermidade e agora não está mais? Quer falar? Pode dizer. Não. Glória a Deus. Ninguém? Eu cheguei sentindo a dor na lombar muito forte. Desde que ela muito forte. Eu não estava começando o pé direito. A irmã Jamile chegou com a dor na lombar muito forte. Então, agora não tô O dia todo, a tarde toda não estava conseguindo, não estava saindo e agora sumiu. Até quando chegou no culto ainda estava? Tava com sentar, que eu tive dificuldade de sentar. Teve dificuldade para sentar no culto e agora sumiu. Amém. Deus nunca sai de nós, nunca para. Amém? Eu creio. Estava o dia todo, Jamile? Poxa, ruim. O dia todo ruim da coluna. Foi. A lombar aqui, ó. E agora sumiu, foi destruído. E não vai voltar de novo. Em nome de Yeshua, amém? Irmãos, tudo que eu falei aqui é verdade. Eu tenho dedicado a minha vida toda a isso. Tudo. Amém? E nós veremos o resultado de tudo isso. Estamos vendo e veremos. Já está se manifestando. Olha aí, a dor sumiu. Essa dor que sumiu já vem desses poderes aí, é manifestação já são a irradiação já desses mistérios que estão já atingindo a criação e a terra. Amém? Não é uma coisa que ainda virá, não. Já está aqui. Amém? Deus manda você tocar já pela fé, porque já está acontecendo. Em nome de Yeshua, Deus abençoe a todos. Amém? Vamos marcar para sexta-feira. Sexta não fizemos de novo, mas vamos marcar para 19 horas e domingo 18 horas. Amém? Shalom. Estou orando, me consagrando muito a Deus e me preparando para o que Deus quer. Shalom. Deus abençoe os irmãos. Um abraço. Deus abençoe Daniela Bonfim, Edilene, Domingão. Algumas pessoas que visualizaram ou estão assistindo nessa noite. Deus abençoe vocês e a sua família em nome de Jesus. Amém. 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 Oh.